está liberado o patrocínio do Corinthians, Arnaldo. A nota, mesmo a notícia boa, pelo menos até o final de 24, né? É o respiro, né? De um patrocinador que tem total relação com o futebol, afinal é quem paga os salários do Memphis Depay, né? Mas acho que as notícias se conversam, né? Essa vida no fio da navalha o tempo todo, né? Dessa direção do Corinthians, o ano todo nesse fio, ele é muito arriscado, né? E claro que reflete no campo de alguma forma. E acho que a situação depois da entrevista do Fred Luz, eu acho que em vez de ela ser, né, que a Alice até citou, né, do descompasso de dívidas, credores e parcelamentos e tudo mais, eu acho que só despertou mais, digamos assim, a fome dos credores depois da entrevista do Fred Luz. Porque o que está acontecendo fora de campo, né, Tironi? E o presidente Corinthians falou isso uma vez, depois ele não repetiu porque eu acho que não pegou bem, é a escolha de boletos para pagar no final do mês, né? Então, se eu tenho 10 boletos, eu escolho 2 para pagar, os mais urgentes e os nem tanto, mas os ligados à atualidade, ou seja, salário do elenco, contratação, etc. E os outros 8, tal, eu deixo debaixo do tapete e depois eu vejo como faz. Essa é a situação extra-campo. Além dos processos na justiça, da questão do impeachment e tudo mais. No campo, a mudança da tabela tão protestada pelo Corinthians, na minha visão, a mudança é boa para o Corinthians, desde que o Corinthians tenha se preparado nos mínimos detalhes para o jogo dessa noite. Jogar antes contra o Atlético, a primeira partida depois da pausa, para mim, é melhor do que você jogar com o Flamengo, talvez ser eliminado e entrar ainda mais pressionado para o jogo contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tem uma série de desfalques, vem muito mal. A questão é que aí tem o lado bom, né? É o Corinthians em casa, onde é mais forte, o adversário muito mal, mas, ao mesmo tempo, qualquer resultado que não for a vitória, como disse a Alicia, vai bater água no pescoço. Então, a vitória é simplesmente é como se o Corinthians jogasse contra o Atlético Goianiense em casa. Ele não pode se dar ao luxo de perder qualquer ponto. E jogar dessa forma não é simples, mesmo com todo o apoio da torcida e tudo mais, não é simples, porque a margem de erro é 0. Então, o Corinthians tem que tentar hoje se impor, fazer o gol na frente e ganhar para ter um respiro para as próximas rodadas. Afinal, todos os outros confrontos diretos contra a turma da zona de rebaixamento são fora de casa. Esse é o único confronto direto contra os times que estão lá embaixo na Neoquímica Arena. Então, não há outro resultado possível, não dá para negociar. Ô, Alicia, queria que você desse seu pitaco sobre essas questões fora de campo. As Esportes da Sorte operando, então, portanto, o salário, a grana do Depay, está por enquanto tudo certo. E essa dívida agora com o Yuri Alberto. Tem uma outra coisa também. O Corinthians divulgou os valores dos ingressos para o jogo contra o Flamengo, e depois, na hora que foi divulgado, a torcida não gostou, e aí voltou atrás. O Augusto Melo falou que não participou dessa decisão da escolha dos valores dos ingressos, e depois voltou atrás. Olha, tá difícil escolher o melhor exemplo do descomando do Corinthians e do que o Augusto Melo vem fazendo desde o começo do ano, né? Tem vários para a gente escolher, mas acho que esse mais recente é muito emblemático, porque fica a pergunta, né? Quem manda no Corinthians? Quem manda? O presidente não está envolvido numa decisão de valor de ingresso para uma partida tão importante contra uma partida de semifinal de Copa do Brasil, mas ele é capaz de reverter essa decisão depois de uma conversa com a torcida organizada. Então, assim, quais foram as bases, os critérios utilizados para o aumento de preço?
eles deixam de existir no momento em que a Gaviões entra na jogada. Então, é uma decisão que foi mal pensada ou ela está sendo só revertida para não criar um problema político para o seu presidente? Né? Então, é mais um exemplo, assim como a entrevista do Fred Luz, que é uma entrevista desastrosa, né? Uma pessoa que foi trazida para dar mais credibilidade num momento em que o Corinthians, né, parecia um trem descarrilado desde o começo do ano, justamente por causa da gestão Augusto Melo. E aí essa pessoa dá uma entrevista como essa, gente, qualquer pessoa que tem boleto para pagar sabe que você não pode mandar uma mensagem lá pro, né, pro seu provedor de serviço de energia e dizer, olha, desculpa, eu não posso pagar porque eu estou com um descasamento aqui entre a minha conta bancária e a minha capacidade de pagar esse boleto. Né? É de uma irresponsabilidade. E aí vale a gente colocar que, ao contrário desse meu exemplo caseiro, no futebol, isso tem um impacto em outras equipes. É uma competição. E a partir do momento em que você tira um jogador de um adversário direto, o caso do Ranieri, por exemplo, e você não paga o seu adversário, você se fortaleceu e deixou um buraco lá para um time que está tentando pagar suas contas e fazer as coisas de maneira correta, e você aqui se beneficiando lindamente, com o dinheiro na sua conta, ou o dinheiro indo para outro lugar, e o jogador. Né? Então, você continuar contratando, enquanto você tem todos os credores que o Corinthians tem, empresários, clubes, jogadores, o governo, né? O Corinthians deve centenas de milhões em impostos, que é dinheiro meu, dinheiro seu, muita irresponsabilidade, muita irresponsabilidade. A questão da Esportes da Sorte, o que você disse, Tironi, também é emblemático da situação do Corinthians. Por enquanto tem como pagar o Depay. Né? Como é que vai dormir tranquilo, né? O jogador, né? Todo o entorno do Corinthians, quando você não sabe se o cara fica, vai embora, porque o patrocinador pode, né, não tá regulamentado e não poder operar, e aí você não tem como pagar a sua maior contratação do ano. Assim, são tantos exemplos de descomando mesmo no Corinthians, de incompetência, que a gente está em outubro e não vê uma evolução. Né? No começo do ano parecia que estava. Parecia que estava ruim e depois piorou. Então, é um reflexo que, obviamente, aparece dentro de campo. Teve um respiro ali, uma coisa naquele momento de lua de mel com o Depay, mas ele não joga sozinho. Né? O Corinthians gastou muito dinheiro, não conseguiu montar um time mesmo, não conseguiu transformar isso, né, numa equipe com a mínima capacidade de sair da zona de rebaixamento, e agora está aí, colhendo os frutos da sua própria incompetência. Milagrosamente, na semifinal da Copa do Brasil, né, vivo culposamente na Copa Sul-Americana, mas naquilo que mais importa, sofrendo muito, que é o Campeonato Brasileiro. Mas esse exemplo dos ingressos é só mais um desse, né, para responder essa pergunta. Quem manda no Corinthians, quem toma as decisões e por quê, com que critérios? Então temos hoje Corinthians e Atlético Paranaense, jogo muito decisivo para o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. O corintiano está todo focado nesse jogo aí. Você acha que uma coisa pode levar a outra, Arnaldo? Tipo assim, o Corinthians, vamos que ganhe hoje, dá uma aliviada ali na luta contra o rebaixamento. Pelo menos dá um respiro para ir mais leve contra o Flamengo, porque imagina se perde hoje, a forma como vai, ou não ganha hoje, a forma como vai encarar o Flamengo. Na verdade, né, Tironi, só a vitória já vai fazer com que o Corinthians ultrapasse o Atlético Paranaense. Vai ter os jogos atrasados do Atlético, são 2, né? O time que menos jogou no campeonato. Sim, mas psicologicamente sair do Z4 e colocar o adversário de hoje no Z4 já tem um efeito muito benéfico. E aí, contra o Flamengo, a Alicia tem razão. Ganhar do Flamengo numa eliminatória é complicado. Mas a diferença é só de um gol, né? Quando o Palmeiras foi jogar com o Flamengo abriu mais gols, né, na Copa do Brasil. E aí ficou mais difícil reverter. E como tá um gol só, e o jogo poderia ter sido 3, 4 para o Flamengo, sobretudo no primeiro tempo, a gente sabe disso. Mas acabou com uma vantagem mínima. Então, eu acho que passando hoje, vencendo, saindo da zona de rebaixamento,
Aí dá para jogar, botar o pé embaixo no jogo da volta no domingo, com a torcida a favor e tudo mais. Jogo grande também não é simples jogar contra o Corinthians no mata-mata em Itaquera, com uma vantagem mínima que tem o Flamengo, né? Você falou aí no início, né, Tironi, tem o Fla-Flu hoje, a gente também já sabe a pista, o Felipe Luiz, técnico do Flamengo, que não vai utilizar todos os jogadores, o Flamengo está dando uma atenção grande à partida de sábado, que é a única possibilidade real de título na temporada, mas eu acho que passando hoje, o alívio é tamanho e a sensação na tabela de você não estar no Z4 dá muito combustível para domingo, cara. Dá muito combustível, sem dúvida alguma. Muito bem, e quem precisa de combustível também para esse fim de semana, mas tem jogo hoje, é o Flamengo, que não vai poder contar com vários jogadores para encarar o Fluminense, outro que está desesperado. A rodada de hoje